Graça e paz, boa tarde. Ainda falando sobre a natureza de Cristo Jesus, eu sou uma daquelas pessoas que tem grande dificuldade em assistir filmes, séries relacionados à Escritura ou relacionados principalmente aos Evangelhos, à pessoa de Cristo Jesus. Porque eu não consigo aceitar esses personagens afetados que são apresentados pelos, pelos autores, né, pelos diretores. Por incrível que pareça, um dos filmes que eu assisti e eu considerei muito bom. Aí tem os críticos, mas os críticos às vezes só falam por ciúmes e dor de cotovelo. Mel Gibson, enquanto diretor, enquanto artista, ele conseguiu a Paixão de Cristo, ele conseguiu apresentar numa linha retrospectiva, né? Então ele pega um evento presente e, em termos de memória, né, flashbacks, vai narrando a trajetória. Ele conseguiu apresentar de uma maneira consistente, com todos os floreios artísticos, é óbvio, mas ele fez uma narrativa muito boa no que tange a, 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 a semana, aquele período, né, da Paixão de Cristo, tá? Um ótimo filme naquela limitação. Eu vi um trecho de um filme, é um diretor italiano, né, que é considerado muito bom, mas é uma produção assim muito pobre. É muito boa a apresentação dos personagens, a dinâmica com que ele apresenta é muito boa, mas é uma narrativa muito pobre em termos de ambientação cultural. Então, eu sou daqueles que sente muita dificuldade em assistir um filme. Ah, vai ter o filme, a série, não sei o quê. Eu me irrito fácil, porque não satisfaz ao que se encontra na escritura, ao que se sabe das doutrinas. Por exemplo, não existiu ser humano mais natural, espontâneo do que Cristo Jesus. Não existiu pessoa mais livre de cacoetes e afetações do que Jesus, o Cristo. Tá? Não existiu homem do que Cristo Jesus. Então, algumas representações artísticas aí apenas satisfazem a um ou outro grupo. E você precisa saber que alguns grupos que estão sendo representados através de algumas apresentações artísticas, nenhum compromisso tem com Cristo Jesus, aquele que liberta o homem dos seus pecados, tá? São outra coisa, é outra coisa que está ali, se você prestar atenção, você verá, até produções nacionais também, tá bom? Aí eu te desejo sorte, você tem a sua vida, o ambiente cultural que você quiser, né? A responsabilidade é sua. Como meio de sustento, alimentação, edificação espiritual é a palavra de Deus. O conhecimento tem material apropriado aí. Em termos de entretenimento, aí é outra coisa, é outro ambiente. Dizemos isso porque falamos de liberdade e falamos da naturalidade que havia na pessoa de Cristo Jesus. Por exemplo, em Cafarnaum, Jesus é apresentado sentado. A capacidade de deliberação. Ele cultivava a reação positiva da parte dos seus ouvintes. Melhor pregador que existiu. Ninguém gosta de um chato. Ninguém quer ouvir só reprimendas, gritos, pulos, embora seja a moda, o chilique, vez ou outra, até o próprio Senhor demonstrou ira, porque ira é um dos atributos da justiça. A ira em Cristo Jesus, a ira em Deus, não é um desequilíbrio, é uma manifestação da justiça, de um caráter, de uma personalidade completamente justa. Ira como manifestação da justiça. Aos homens nós é ordenado: irai-vos e não pequeis. Ficou irado? Espera a ira passar. Tá bom? Agir movido pela ira, pela indignação, pela revolta, pelo ódio, não trará bons resultados. Você certamente não colherá bons frutos. A circunspecção, quando ele olha para Pedro, a ação dramática, a mulher apanhada em adultério, né? Como ele consegue não só desvendar a trama, mas como revelar o íntimo das pessoas, e ele, provocado, retribui a provocação. Se é a lei que vocês querem cumprir, então cumpram a lei conforme a lei determina. A lei determinava que
o homem e a mulher apanhados em adultério deveriam ser apedrejados pelo grupo, mas primeiro pelas testemunhas, por aqueles que estavam afirmando terem visto, presenciado. Deveriam pôr a mão sobre os pecadores e ser os primeiros a arremessarem as pedras, tá? É assim que agia Jesus Cristo, tá? Mas aqui nós estamos falando de um rigor e de um controle do legalismo, mas eles estavam querendo apenas ofender Jesus. O mestre é contrário à lei. Não, de modo algum, ele é totalmente a favor da lei. Se você pegar o livro da lei, se você pegar o livro da santidade, o livro de Levítico no Antigo Testamento, você verá quando o homem pecar, quando a mulher pecar, quando o príncipe pecar, quando o sacerdote pecar, quando o sumo sacerdote pecar, quando o sinédrio pecar, tá? Todas as pessoas, instituições que estavam sujeitas ao pecado, havia ali a indicação de uma cerimônia, a confissão, o arrependimento, e será perdoado, e será perdoado, e será perdoado. Todas as situações em que a pessoa podia ser perdoada e algumas em que não seria perdoado. Até mesmo nessas situações, há quem diga que havia uma possibilidade de perdão mediante a própria condenação. Tá? Então Jesus estava sempre aplicando a lei, não parcialmente, mas na sua totalidade, na sua integridade. Jesus demonstrava autocontrole, que é autoridade, equilíbrio, ele não sem gritaria. Ele denunciava os escribas e os fariseus. Tá? Tudo isso são manifestações de qualidades e virtudes humanas, verdadeiramente humanas. A carta de Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, ela pode ser interpretada, ela apresenta uma indicação de uma exaltação a uma vida mansa, tranquila e santa. E isso pode ser um reflexo do caráter de Jesus, como apareceu a Tiago durante os primeiros dias em Nazaré, como ele viveu e conviveu com o irmão. Na carta ele expressa esse caráter, essa índole, tá? essa mansidão, esse modo de ser de Cristo Jesus, tá bom? Mas ele não acreditava, mas acreditou depois. E com uma revelação vem o conhecimento, com o conhecimento a inspiração. Está lá a carta de Tiago para quem quiser ler. Aí quem diz, mas não era irmão, era primo. Aí é conversa eclesiástica, aí é bate-boca, aí é desculpa e pretexto para não obedecer ou se submeter ao que consta na Sagrada Escritura, tá? Se você quiser caminhar pelo viés aí do bate-boca, das discussões, do falatório inútil, é um caminho do fracasso e da derrota espiritual. Sabe onde está o erro, sabe onde está o nó, desfaça o nó e siga em sempre. Tire a pedra e continue o caminho. Não fica lá gritando, cuidado com a pedra. Tira a pedra e vai embora você. Se algum doido quiser pegar a pedra e colocar de volta no caminho, problema do doido. Siga você o seu caminho, no seu modo de caminhar, conforme orientado pela Escritura, pela palavra de Deus. João Batista exclamou, perplexo, eu careço ser batizado por ti. Pode ser também uma referência ao relacionamento com Jesus durante a infância e a juventude. Falou, não, mas quem sou eu para te batizar? Eu é que preciso ser batizado por ti. Nós vemos assim que Jesus estava sujeito às leis ordinárias do desenvolvimento humano, tanto no corpo quanto na alma. Ele crescia e se fortalecia em espírito, ele interrogava, ele crescia em sabedoria e estatura, ele aprendeu a obediência, ele sofreu sendo tentado, ele aperfeiçoou-se por meio do sofrimento. Nós falamos disso, né? Só o sofrimento aperfeiçoa? Não. Não é só o sofrimento que aperfeiçoa. A alegria, a paz também conduzem a uma perfeição de espírito. Mas o ser humano precisa se submeter ao Espírito Santo para vencer a natureza humana. Então o sofrimento é gerado nisso. Eu sei o que devo fazer, mas não encontro em mim forças para fazê-lo. Eu sei o que é o bem,
Eu quero fazer o que é correto, mas em mim não habita esse desejo, essa disposição. É o que fala o apóstolo Paulo. O sofrimento é inerente à condição humana, tá? Não é só o sofrimento físico ou de doença. Aqui temos os textos aqui que diz, né, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, aos 12 anos de idade, quando Jesus aparece pela primeira vez, plenamente consciente de que é o enviado de Deus, o Filho de Deus. Ele diz a mãe e a José, quando foram buscá-lo, o templo era muito grande, havia várias áreas, né, do templo. Né? Ele estava reunido com os mestres da lei, discutindo numa das áreas, num dos recintos das construções ao redor, em volta do templo. E tudo era chamado templo. E ele fala, vocês não sabem que eu vim que me convém tratar dos negócios de meu pai? Cresci em sabedoria e estatura. Há um texto aqui muito interessante que foi retirado aqui do Andrew Murray, que também nós usamos um material dele, o Espírito de Cristo. Conquanto agora ele mesmo batizado, contudo não pôde batizar outros. Estamos falando aqui do desenvolvimento, do crescimento. Em primeiro lugar, ele deve, na força do seu batismo, enfrentar a tentação e vencê-la. Deve aprender a obediência e suportá-la. Por intermédio do Espírito Eterno, oferecer-se como sacrifício a Deus e sua vontade. Então só ele pode outra vez receber o Espírito Santo como recompensa da obediência, com o poder de batizar todos os que pertencem a ele. De sorte que, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Olha que beleza de texto, olha que texto fantástico. Texto que é reflexo da meditação na palavra de Deus. Está falando aqui do batismo. Jesus foi batizado por João Batista. Jesus não precisava ser batizado por João Batista, mas Jesus precisava se submeter às leis, aos regramentos, e como representante da humanidade, ele foi até João Batista e se submeteu ao batismo. E após se submeter ao batismo, veio o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea, como é revelado ali na Escritura. João o viu e ouviu, e também o próprio Senhor viu e ouviu. Tá, e daí? Ele foi batizado, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, para ser testado. Não tem como ser aprovado sem ser testado. Alguém produziu o veículo mais econômico dos últimos anos. Parabéns. Como nós sabemos que é verdade? É feito um teste. São feitos, na verdade, vários testes. E através desses testes se comprova a veracidade do projeto. Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, ele se submeteu a leis espirituais, a leis naturais, a uma dinâmica. Não adianta o sujeito ficar falando, eu recebi de Deus isso, aquilo e aquilo outro. Tudo será testado. Em tudo seremos tentados e testados. Não adianta imaginar que é possível fugir disso. De uma maneira ou de outra, todos nós passamos por esse processo. A certeza de que podemos vencer é que Cristo Jesus venceu por nós. É possível ser testado, é possível ser tentado sem se contaminar com o pecado. É possível? É perfeitamente possível, porque Cristo o realizou em nosso favor. E ainda tem gente também que é cai-cai, né? Mas ainda que alguém em algum momento não consiga, sinta-se afligido ou dominado ou embaraçado pelo pecado, em Cristo Jesus há poder para a libertação do pecado. Ou seja, o cristão não tem desculpa. O cristão não tem desculpa para seguir em frente. O cristão não tem desculpa para deixar de permanecer cristão. O cristão não tem desculpa para desistir da jornada. Ah, não é difícil, para. Não, sem chororô. Sem conversa fiada. Vida é vida e nós não a escolhemos.
a vida que temos à nossa frente, ela já foi proposta por outro, tanto por Deus quanto por outros indivíduos, tá? Nós pretendemos percorrer o caminho traçado por Deus. O caminho que outros tentam traçar é problema dos outros. O caminho que outros procuram indicar é problema deles. O que vale, a palavra de Deus ou a palavra do homem? A palavra de Deus através de homens santos e inspirados por Deus. Você também não precisa ser aquele que quer subir o monte e ficar lá para ouvir vozes, tá? Não caia também nesse escracho, nesse escárnio. E aqui Andrew Murray fala dessa beleza de Cristo Jesus sendo em tudo obediente a Deus. Ele foi batizado por João Batista, ele foi imergido e habitado pelo Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás. Por que por Satanás? Porque Lúcifer era o padrão da perfeição de todos os seres criados. Tá? Esse foi o mais belo e perfeito de todos os seres perfeitos criados por Deus. Ele, em algum momento, ele foi o padrão, ele foi ali a perfeição numa criatura. E não foi suficiente. Não foi suficiente. Ele não permaneceu naquilo que Deus a ele propôs. E esse que foi o padrão da perfeição dos seres criados veio para submeter o Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado, a toda sorte de tentação, a toda sorte de tentativa de corrupção da natureza e do propósito. E Cristo Jesus a tudo suportou até o momento em que Satanás foi obrigado a fugir. Por isso o próprio Cristo Jesus nos ensina: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele é o tentador, ele não é o conseguidor. Tá bom? Algumas pessoas aumentaram muito aí o luciferianismo, aí, o satanismo, né? Satanás tornou-se na mente de alguns cristãos uma espécie de antideus ou semideus ou um deus do mal. É importante colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tá? Se alguém se deixou levar pela conversa de Satanás, é porque o quis. É porque o quis. Tá? Andrew Murray fala: conquanto agora ele mesmo batizado, contudo não pôde batizar a outros. Primeiro, ele deve, na força do seu batismo, enfrentar a tentação e vencê-la. Deve aprender a obediência e suportá-la, por intermédio do Espírito Eterno, oferecer-se como sacrifício a Deus e sua vontade. Então só ele pode outra vez receber o Espírito como recompensa da obediência, com o poder de batizar todos os que pertencem a ele. Tudo isso daqui que ele se refere a Cristo Jesus, guardadas as devidas proporções, podem ser aplicados também à vida do cristão. Você está preocupado com o batismo do Espírito Santo? Há uma série de batismos, se você for estudar a Escritura. Há uma série de dons. O mover do Espírito Santo na vida do cristão, ele é e ele é constante. E algumas vezes como as ondas do oceano. Você pensa que vai, mas ele volta e renova. Tá? Tem todo... Há um ciclo que conduz além, tá? Mas eu quero esse batismo, eu quero aquele, eu quero aquilo. Aprenda a obediência e, naturalmente, você desfrutará de todas essas experiências verdadeiras e santas que Deus propôs em Cristo Jesus para a sua vida. O importante é ter a sua mente, a sua convicção guardada do erro, guardada dos equívocos, tá? Para manter-se na integridade. A dificuldade do ser humano é resguardar a integridade. A fé em si é um dom de Deus, mas a integridade é um desafio para nós mantermos e preservá-la. Tá? Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.